sou Bárbara Viegas e o Brasil.News está no estado do Paraná. Chegamos a Cornélio Procópio, que fica a 400 quilômetros de Curitiba, capital do estado. É aqui que vamos encontrar ações da Justiça de Primeira Instância que fazem a diferença para muita gente. De longe já é possível avistar um dos cartões postais da cidade, o Cristo Rei, uma das maiores estátuas sacras de bronze da América Latina. São quase 24 metros de altura. O município leva o nome de um coronel, Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, figura de destaque no período do Império. Ele foi o patrono da estação ferroviária, onde a cidade se desenvolveu. Na época, o café era muito forte aqui na região de Cornélio. E o coronel, ele tinha uma grande extensão de terras aqui, então ele foi um dos grandes lutadores para que Cornélio crescesse a partir do café e da estrada de ferro. A antiga estação ferroviária funcionava neste prédio, onde hoje fica o Museu de História Natural. No acervo, 1.500 exemplares de animais empalhados que tiveram morte natural em zoológicos ou que as carcaças foram apreendidas em ações contra a caça e a pesca predatórias. A aparência impressiona. Veja esta arpia, popularmente conhecida como gavião real, e o jacaré-açu que vieram da Amazônia. A época em que o trem era para o transporte de passageiros passou. Agora serve apenas à produção agrícola, principalmente ao cultivo da soja, responsável por mais de 40 toneladas ao ano. O café também tem seu lugar de destaque por aqui, mas nem tanto pela quantidade, e sim pela qualidade. Além da produção daqui da região, esse café vem de outros estados, é beneficiado e é exportado. Eles entraram no mercado italiano, justamente pela qualidade que esse café tem. Oh, Suzana, não choras por mim. Quando eu vou pro Alabama, eu vou tocando bandolim. Olê, olê, olê. Esta figura chamou a atenção da nossa equipe. Tião da Mulinha, aos 81 anos, anda pelo centro da cidade com esta fantasia original e é bem popular por aqui. Ele canta, dança, se apresenta na rádio local e recentemente até gravou um CD. E roscou o disco. Eu conheço o Tião desde guri, né? Desde guri que a gente acompanha, né? O Tião da Mulinha. Já é uma lenda realmente em Cornélio Procópio. Você ficou emocionado? Por quê? Hã? Por que você ficou emocionado? Fica perto do artista que nem esse, é uma gavião? É. A minha garganta é a mesma coisa de quando eu tinha 8 anos. Se Deus me der mais 10 anos de vida, eu agradeço. E eu fiz para o meu grande amor. Os moradores de Cornélio Procópio têm o privilégio de conviver com este verde exuberante. É o Bosque Municipal, criado em 1967. Para se ter uma vista da cidade, basta visitar o Santuário Schanstedt. Com apenas 54 metros quadrados, ele é a réplica de um que existe na Alemanha. Sobre as riquezas culturais, não temos dúvida que Cornélio Procópio reserva muitas surpresas ao turista. Mas no dia a dia da população, uma moradora em especial faz toda a diferença por aqui. É a juíza do trabalho, Zilda Esbrolho. Há 2 anos ela criou um movimento de assistência social chamado Cornélio Solidária. A partir do Natal de 2008, os servidores se reuniram para pegar as cartinhas de Papai Noel no correio. Atendemos um monte de cartinhas, era bicicleta, motoquinha, o que vinha pedido na cartinha a gente atendeu. E a partir dali, vendo o engajamento, a felicidade do pessoal, a gente começou a desenvolver várias ações, né, no sentido de auxiliar as pessoas menos privilegiadas. E o quartel-general dessa turma é na própria casa da juíza. Kleina é dona de uma rede de supermercados que abastece o projeto. Olha, é um projeto muito bonito, a gente é muito amplo e a gente confia muito nas pessoas que encabeçam esse projeto, principalmente na doutora Zilda, que é uma pessoa de extrema integridade.
Nós temos muitas pessoas que ajudam, a gente não tem nem número para dizer, cada qual colabora com o que pode. Se cada um fizer um pouquinho, né, de gota em gota a gente faz um oceano. O alimento vem parar, por exemplo, neste asilo, onde vivem 44 idosos. É comovente ver a alegria deles quando a turma chega. Perguntei, meu Deus do Dona céu, Neuza até perde a timidez em frente às câmeras só para ter o prazer de soltar a voz em homenagem à amiga mais querida. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Ela traz papel para me desenhar também. Além de alimentos, a juíza também ajudou a equipar o asilo com TVs, antena parabólica e DVD. Conseguiu tudo isso através de parcerias com empresas locais. E há espaço também para a vaidade. Até 2 manicures voluntárias ela arranjou para fazer as unhas das senhorinhas que moram no asilo. A presença da juíza emociona seu Júlio, de 96 anos, que há muito tempo espera por uma visita da família. Uma trabalhadora incansável. Depois dos idosos, agora é a vez das crianças. Essa casa aqui é muito especial para a senhora, né? Por que ela tem um quê diferente? Olha, essa casa é uma das instituições que o Movimento Cornélio Solidário atende, de diversas instituições, e a Casa da Criança é uma delas. Essa instituição ela recebe crianças que foram vítimas de maus tratos domésticos, que são encaminhadas para cá até ser definida a situação, se voltam para a família ou se vão para algum outro parente, o que vai acontecer. Então eu queria que você entrasse aqui que eu vou te mostrar por que é importante. São crianças vítimas de maus tratos, que não estão sendo cuidadas, que estão ficando na rua, que são abandonadas. Quando chega a visita aqui, você pode perguntar para qualquer funcionário daqui, eles ficam muito contentes, eles ficam maravilhados, assim. A garotada se diverte com a juíza, que distribui brinquedos, biscoitos e balas, também arrecadados pelos voluntários. Até um videogame de última geração, a casa ganhou de presente. A juíza é bonita, carinhosa, legal. Com os menores, a ação é mais ampla. Agora estamos na creche municipal, onde 60 meninos e meninas de até 5 anos passam o dia todo para que os pais possam trabalhar. Olha, ela traz muitas coisas para nós. Ela doa já cobertores, brinquedos, doces, sabe? Cesta básica, tudo. Além do carinho que ela vem e nos dá para as crianças, né? Então ela é nossa madrinha, muito especial. Ensino, alimentação e lazer. Para o time de futebol dos meninos de uma comunidade carente, a juíza arranjou o uniforme. E na hora do jogo, olha só quem está em campo dando apito inicial. E com uma juíza de verdade em cena, os meninos, é claro, se esforçam para fazer bonito. Quero jogar em grandes clubes de futebol. Eu saí jogar no Real Madrid. E no Barcelona também. Depois da diversão, hora de voltar para casa. Mas antes eles recebem um lanche reforçado para recuperar as energias. Aí sim, a missão está completa por aqui. Antes nós terminava, bebia água e ia embora. Me sinto muito forte. A alimentação é muito boa. É muito bom, né? E quando acabar o treino, ter um lanche para comer, todo mundo gosta. Com certeza pra gente é bom, pros pais deles, pra família é bom, né? A criança sai contente e é um motivo a mais, até pra eles sempre estar voltando, né? Sempre treinando e saindo da rua, né? Esse vandalismo, esse país, esse mundo de droga, né? Então as crianças estando aqui, então com certeza, né? Ela tá sendo bem atendida, né? Que ela deu para o Corinthians, ela deu bolo para mim, pão para mim, guaraná para mim, né? Ela é muito bonita, eu gosto muito dela. Um beijo, Luísa.
Agora a juíza nos leva para conhecer o projeto da sopa. Na casa de seu Santino, voluntários preparam com capricho a alimentação que vai matar a fome de muita gente. O destino é um dos bairros da periferia de Cornélio Procópio. Crianças por toda parte se agitam com a chegada da comida. E nessa hora é difícil controlar a emoção. R$ 180 litros de sopa e 400 pães são distribuídos. Jéssica está com a recém-nascida nos braços. Ela e os outros 2 filhos vão fazer a primeira refeição do dia. Desejo que ela tenha força, saúde para continuar ajudando a gente, porque é difícil alguém ajudar a gente aqui onde a gente mora, muito discrimina. O trabalho da juíza Zilma faz a gente rever a questão do tempo, em como é possível aproveitar melhor as 24 horas que temos por dia, fazendo não só o próprio trabalho, como também dedicando parte dele a quem precisa. Muita gente fala assim, mas o que eu posso fazer é tão pouco, não vai resolver o problema, né? Mas se cada um fizer o pouco, a gente tem muito.